Graça e paz sejam multiplicadas em Cristo Jesus a todos vocês. Saudades de vocês, aqui de Lavras mesmo e da comunidade de São João. Não nos vemos já há algumas semanas. E esse curso que já estava para sair e foi impedido por tantas circunstâncias, pela falta de internet principalmente. Agora que nós já mudamos, já estamos aqui, eu e a Flávia, já fizemos tudo certinho para mudar. A internet chegou esse fim de semana passado, então vamos ao prometido, né? Começamos hoje com uma palavra introdutória para o nosso curso de Teologia Sistemática. E o maior desafio que eu me coloco aqui é falar a todos vocês que vem de conhecimentos bíblicos variados, né? Nós temos aí assistindo no nosso meio, na nossa comunidade, pessoas que já ensinam a palavra de Deus, que já se relacionam com o ensino da palavra de Deus há muitos anos, e temos pessoas que estão começando agora a estudar a Bíblia. Eu não gostaria que teologia no nosso meio fosse uma questão elitista, algo que é ofertado, ensinado apenas a algumas pessoas. Eu não acredito que seja assim. Então eu assumo aqui esse desafio de falar tanto a gregos como a troianos. E é complicado, né? Então, essa conversa nossa sobre teologia, que vai acontecer a partir de hoje, dessa aula introdutória, e seguindo pelas matérias que nós veremos posteriormente, eu preciso, para que isso aconteça de maneira que nós tenhamos sucesso com essa empreitada, falando melhor, para que nós tenhamos sucesso nessa empreitada, é importante que você me dê um feedback, que você me dê um retorno, se você está entendendo as aulas, se aquilo que está sendo dito está rápido demais, está difícil de entender, porque para as pessoas que estão há mais tempo no Evangelho, acredito que até para algumas pessoas no nosso meio, se eu falar alguns termos mais difíceis, para eles não serão difíceis. Esses termos, visto que já se relacionam com eles, academicamente, inclusive. Mas para alguns, sim. Então eu corro o risco de dizer algumas coisas que algumas pessoas não entendam. Nesse sentido, eu peço que vocês sejam sinceros comigo. Pastor, a aula está estranha, a aula está difícil, a aula está pesada, pode ser mais leve, eu não estou entendendo. Então, por favor, me dê esse feedback e nós vamos construindo juntos. A minha intenção aqui é que a gente possa participar, junto à mesa do Senhor, de um ambiente onde a gente partilha conhecimento, né? Vocês me conhecem, caminham comigo e sabem que eu prefiro fazer isso à mesa, sentado com todos, ouvindo vocês. A gente ganha muito assim. É claro que esse tipo de ensino, onde nós estamos à mesa partilhando, ele tende a ser mais denso, porque muitas coisas vão aparecendo, muitas nuances vão sendo tratadas, não é? Muita gente vai falando muita coisa que eu não falaria, percebendo coisas que eu não perceberia, eu passo a responder algumas perguntas que são colocadas, isso vai ficando mais denso, e por ser mais denso é mais demorado a gente caminhar. A gente caminha muito pouco em distância, em conteúdo, em cobrir um grande conteúdo, mas a gente também cresce muito com a partilha de todos. Nesse momento, é impossível. Talvez você esteja assistindo esse vídeo daqui a alguns anos. Em nome de Jesus, o coronavírus já foi embora. Então, você está aqui passeando com a gente, vai aprender também. Mas para nós que estamos nesse tempo, é complicado estar perto, é complicado estar junto. E eu acredito que, inclusive, esses momentos difíceis são importantes, né? Eles edificam a nossa fé, eles nos aproximam de Deus e eles abrem oportunidades como essas, né? De nós começarmos esse curso que é tão importante para nós, principalmente para o pessoal de São João que se relaciona conosco pastoralmente à distância, né? A gente se vê muito pouco. Então, tanto para os mais experimentados no ensino bíblico, como para aqueles que estão começando agora, seja bem-vindo. Eu espero que o Senhor fale ao seu coração e te ensine. Hoje é uma conversa, nós vamos partilhar um pouco sobre teologia sistemática é o curso que nós vamos ver aqui. Nós vamos ver a primeira matéria
Nós vamos estudar o ser de Deus, mas hoje uma conversa introdutória para a gente entender o que há de ser daqui para frente. Sempre que a gente fala de teologia, algumas pessoas ficam apreensivas, né? E quando fala-se então de teologia sistemática, mais apreensão vem ao nosso coração. A apreensão, a princípio, da teologia é porque algumas pessoas não se acham aptas ou prontas para estudar a teologia. E depois o sistemática causa confusão com outras pessoas que acham que a Bíblia não pode ser sistematizada, que a gente deve andar na revelação daquilo que o Espírito fala conosco. E isso é bom, o Espírito fala conosco, mas eu acredito que nós precisemos andar no lugar de entendimento com relação à palavra e de amadurecimento com relação às Escrituras, né? E é nisso que nós vamos caminhar, separando conhecimento teológico de tradição religiosa. Complicado fazer isso, né? A tradição, ela tende a engessar as coisas, impedir crescimento. Alguém em algum lugar disse que a tradição é um erro envelhecido, não é? Não quero dizer, foi alguém que disse. Mas também não correr o risco de modernizar demais a coisa e a gente se perder. Esse tempo que nós estamos andando, nessa pós-modernidade, é um lugar que a gente precisa se equilibrar sempre. Porque a gente está sempre entre extremos. Haja visto o movimento político do nosso país agora, né? Tão polarizados. Ou você é comunista ou você é nazista, não é? Não existe meio termo. Está complicado pensar. Então, a gente precisa entender, inclusive, a influência da sociedade na nossa maneira de pensar e de perceber. Nós estamos numa sociedade tomada muito por três coisas que podem ser inimigas do conhecimento teológico, do conhecimento bíblico. A primeira delas que eu quero dizer para vocês é esse niilismo. Pastor, o que vem a ser isso? Esse pessimismo. Nós temos sido tomados nessa geração por muitas pessoas que acham que a vida não tem propósito. Logo, se a vida não tem propósito, Deus não existe. Se Deus não existe, para que estudar teologia, né? A gente vem desse pensamento complicado de um monte de gente que acha que as coisas vieram de lugar nenhum e estão indo para lugar nenhum. A primeira resposta que a gente precisa dar à mentalidade desse tempo para a gente estudar teologia é sim, existe um propósito divino e eterno. Sim, Deus existe. Ele é bom, é poderoso, é Deus também de juízo e de justiça. E nós vamos ver isso na teologia. Então não entre aqui com esse coração, eu vou fazer. Não, Deus é verdadeiro. Deus é bom. Aleluia. Segunda coisa que a gente precisa vencer para estudar teologia, segunda coisa que está emaranhada na cultura atual, relativismo. Talvez a marca principal da pós-modernidade seja o relativismo. Falando melhor, talvez uma das características mais fundamentais do nosso tempo seja as pessoas não terem firmeza em nada. Não existe verdade. A sua verdade, a minha verdade. Se eu acredito que feijão é arroz, feijão é arroz. Para mim, feijão é arroz e tudo bem. A gente está vivendo esse relativismo, esse fragmentar da verdade. As instituições estão sendo abominadas, então o Estado que se dane, perdão pela expressão, a igreja que se lasque, eu sou eu penso por mim mesmo, e eu tenho direito de construir as teorias e pensar o mundo da minha forma. Pois bem, para estudar teologia a gente não pode pensar assim, porque nós cremos na palavra de Deus, nós cremos em Deus, e a palavra de Deus é diretiva para nós. A palavra de Deus é instrução para a nossa vida, é base para nós. Quando nós ouvimos da palavra de Deus e praticamos, a nossa casa é alicerçada sobre a rocha. Amém? Então, em primeiro lugar, a gente precisa vencer esse pessimismo que as coisas estão vindo de lugar nenhum para lugar nenhum. Não. Tem propósito. Deus, o Deus eterno, todo-poderoso, é verdadeiro e ele tem um propósito eterno. 2, existe uma verdade. Existe uma verdade. 3, também a nossa geração tem passado por uma mentalidade empirista. O que isso quer dizer? Que
Todas as coisas precisam de compreensão a partir de um experimento. Precisam ser comprovadas de que A mais B é igual a C. Aí fica complicado, irmão, porque não tem como a gente colocar Deus dentro de um laboratório. Então a teologia sistemática, por mais que ela tenda a não ser racionalista, mas ordeira, há uma diferença entre uma coisa e outra, não é? A teologia sistemática aqui para nós, a nossa ideia é de que ela não seja racionalista, ela vai ser ordeira, temática. A ideia dela é ser consistente e coerente, ou seja, na Bíblia, com essa vastidão de coisas sendo ensinada, a teologia sistemática ela pega vários textos e vai organizando esses textos em doutrinas específicas. Cristologia, eclesiologia, teontologia, a famosa, famigerada, amada, escatologia. Não é? Então a teologia sistemática ela não é racional, porque ela lida também com coisas sobrenaturais. Como que nós vamos explicar coisas sobrenaturais com razão? Percebe? Então a teologia sistemática ela tende a ser ordeira, ela dá ordem, mas não necessariamente essa ordem sistemática ela tem a ver com racionalismo, porque nós lidamos com um Deus que é espírito e vamos lidar também com coisas espirituais. Amém? Então vamos pensar assim, não dá para colocar Deus no meio de cultura, tirar um pedacinho de Deus, colocar no meio de cultura e ver como que isso se desenvolve. Não dá para colocar Deus num becker, num vidrozinho lá do laboratório e colocar algumas soluções em Deus e ver como que Deus reage. Deus não pode ser experimentado cientificamente. Percebe? Então esses três inimigos a gente precisa vencer para estudar teologia. Por que a gente precisa vencer esses três inimigos? Porque eles estão escondidos na cultura atual. Cultura atual tende a ser pessimista, de achar que, número um, tende a ser nihilista, pessimista, as coisas vieram de lugar nenhum, vão para lugar nenhum. Não. Tem propósito. Deus tem um propósito. Deus está realizando o seu propósito. 2, relativismo. Ah, mas qual verdade? Porque existem tantas linhas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Existem tantas linhas, existem tantas coisas. Ah, porque a minha verdade, a sua verdade... Não. Nós vamos nos colocar sobre uma base fiel. Palavra de Deus. Ela ficou um pouco distante de mim, rapidinho. Deixa eu só pegar aqui. Ó. Escrituras. Então, não há lugar para relativismo aqui. Está dito. Está escrito. O Senhor falou. Amém? Terceira coisa que nós vamos vencer é essa mentalidade empirista. Experimental. Dá para conhecer Deus no laboratório. Deus é espírito. Depois você pode, com paciência, aí na sua casa, se quiser agora parar o vídeo e ler, leia lá, 1 Coríntios capítulo 2. Coisas espirituais precisam ser comparadas com coisas espirituais. Então, a teologia sistemática, a função dela não é criar um sistema racional, racionalizado. A ideia dela é ser ordeira, é ser temática, é ser coerente, é ser consistente. Amém? Vencido esse primeiro momento, vamos falar um pouco da palavra teologia. Teologia é a fusão de duas palavras, né? Theos, Deus em grego, e logos. Explicar logos é complicado. Eu me lembro que estava em filosofia, falando com um professor especialista em grego, que dava, inclusive, aulas de grego antigo lá na UFSJ. Perguntei a ele qual seria a melhor tradução para logos. Ele coçou a cabeça e falou assim, complicado, Davi. Porque logos é uma palavra complexa que vai receber muitos significados ao decorrer da história, né? Logos está na Bíblia. João 1:1. No princípio era Logos. Logos é Cristo na Bíblia, não é? Algumas traduções, a Almeida Revista Corrigida vai traduzir Logos para verbo. A Almeida Revista Atualizada vai traduzir Logos para palavra. Então, complicado explicar o que é Logos. Theos, Logos. Theo, Deus.
Logos, aqui a gente vai escolher uma palavra importante para nós, para entender o que a gente quer falar. Logos para nós aqui vai ser lógica. Bem aristotélico, né? Lógica. Ok? Logos é lógica. A gente usa logos para estudo, né? Biologia, teologia, logia, estudo. Então vamos pensar em lógica, estudo lógico. Biologia é o estudo lógico da vida. Antropologia, antropos é um homem em grego. Então, antropologia é o estudo lógico acerca do homem. A gente vai ver antropologia bíblica depois. Então, teologia é o estudo não apenas de Deus, mas de tudo que Deus fez e de tudo que Deus revelou através do nosso objeto de estudo, que é a Bíblia, as Escrituras. Está dando para entender? Então, teologia tem um objeto de estudo, a Bíblia. Nós vamos olhar para a Bíblia e, a partir das Escrituras, estudar logicamente quem Deus é. Buscar a lógica de Deus, a lógica de quem Deus é, de como Deus se revela, de como Deus faz. Amém? Teologia. Dentro da teologia você vai ver muitas logias. Você vai ver cristologia, que é o estudo de Cristo. Você vai ver pneumologia, que é o estudo do Espírito Santo. Você vai ver escatologia, escatos, final, né? A doutrina das coisas que hão de acontecer no fim. Então, olhando para esta lógica acerca de Deus, de tudo que Deus é, de como Ele se revela e de como Ele faz, a gente estuda teologia sistemática. E isso pode parecer, a princípio, ser um paradoxo, né? Porque uma coisa... Vamos explicar paradoxo. Uma coisa difícil de explicar, uma coisa que opõe uma a outra. Difícil explicar paradoxo, né? Então, como que sistematiza algo que é sobrenatural? Eu vou tentar explicar as coisas da maneira mais simples possível. Estudar teologia é estudar a Bíblia. Aquilo que a Bíblia diz a respeito de Deus, a respeito de quem Deus é, a respeito do que Deus faz. Deus nunca deixou um tratado na Bíblia, um estudo detalhado sobre o que Deus é e por que Ele é mais Deus que os outros deuses. Deus nunca se importou em fazer isso. Quando Ele se declara a Moisés como Deus, Moisés pergunta o nome dele e diz: eu sou o que sou. Diga a eles que eu sou e enviou você a eles. Então, Deus não está preocupado em se explicar. Eu vou dar satisfação a você sobre o que eu sou. Mas nós, como cristãos, temos as Escrituras, 66 livros, escritos por muitos séculos, por muitos autores. E nós precisamos entender que essa Bíblia aqui, ela é escrita principalmente por 3 línguas básicas: o grego, koiné, antigo, grego antigo, popular, o hebraico e o aramaico. O aramaico morreu, literalmente, morreu morto. Não existe aramaico mais. O hebraico da época da Bíblia já não é mais o hebraico atual. São línguas diferentes, apesar de similares. O grego atual já não é mais aquele grego bíblico. Então, nem sempre os textos da Bíblia serão facilmente entendidos, porque as nuances que os autores queriam dar com certas expressões, nós não alcançamos mais. Então, é claro que as principais doutrinas da Bíblia são claras. O homem é pecador, Jesus é o Filho de Deus que veio na terra, encarnou, morreu por nós numa cruz, o seu sangue perdoa os nossos pecados e nos dá salvação. Ele enviou o seu Espírito que nos cobriu, nos deu sabedoria, nos deu dons. Essas coisas principais são fáceis de compreender, mas alguns textos precisam que a gente se debruce sobre eles com mais paciência. Então eu quero tirar de você um medo estudando teologia. Ter dúvida e fazer pergunta não é rebelião e nem pecado.
Você pode ter dúvida. E é normal que você tenha dúvidas. Amém? Nessa conversa teológica, nesse curso teológico que a gente vai ter, vão aparecer dúvidas. E aí o que você faz? Me pergunta. Eu posso futuramente, se existir muitas perguntas, eu faço uma aula 1. Vamos imaginar aí que a gente começou a estudar soteriologia, doutrina da salvação. Aula 1. Perguntas da aula 1. E aí eu faço aula 1 respostas. Faço um outro vídeo respondendo perguntas. Se as perguntas não forem tantas, eu respondo no começo dos vídeos das aulas. Não é? Na aula 2, no comecinho da aula 2, eu respondo as perguntas que vocês tiveram da aula 1. E assim a gente vai se desenvolvendo. Não tenha medo. Não tenha medo de não saber. Ah, pastor, porque às vezes as perguntas que eu quero fazer, elas são tão bobas. Não existe pergunta boba. Às vezes a pergunta que você acha boba é a pergunta de todo mundo, que ninguém teve coragem de fazer. Né? Então, é natural que nós tenhamos dúvidas acerca de alguns textos bíblicos, ou de muitos? Sim, claro. A Bíblia foi escrita por muitos séculos, se não me engano, por 16 séculos, 1.600 anos, 15 séculos, 1.600 anos, mais de 40 autores. Um era boiadeiro, o outro era rei, um era estadista, o outro era pastor de ovelha. Então, são homens com conhecimento, com níveis intelectuais, sociais diferentes. Então, qual é a massa que une tudo isso? Deus. Deus se revela tanto através do Moisés estadista, do Moisés formado na alta hierarquia do Egito, e Deus também se manifesta através de Abacuque. Percebe? Através de Eliseu. Deus se manifesta através de seus profetas, de seus apóstolos. Deus faz assim. Não é Lucas que escreve o Evangelho, o evangelista Lucas, ele era médico. Ou seja, tinha ali, mesmo para a época, uma cultura mais avantajada do que, por exemplo, teria Pedro. Um homem iletrado. Percebe? Qual é a massa que une tudo isso? Deus. O mesmo Deus se revela através de diferentes pessoas. É natural ter dúvidas? É natural. É pecado ter dúvidas? De maneira nenhuma. É pecado perguntar, vou mostrar ausência de fé? Não. Eu acredito que a fé é edificada através da palavra. Quanto melhor eu entendo a palavra, mais a minha fé é construída, não é? Perdoa pelo barulho, nós temos uma serralheria aqui do lado. Vocês vão ter que, infelizmente, tolerar o serralheiro. Que Deus abençoe ele e a sua profissão. Então, além da gente ter que vencer esses desafios da nossa sociedade, que é nihilista, que é relativista, que é empírica demais, a gente tem que vencer os nossos próprios desafios de nos perceber, muitas vezes, ignorantes acerca de alguns assuntos. Isso não é ruim, não. O pastor está me xingando, está me chamando de ignorante. Ignorante é aquele que não tem conhecimento acerca de determinado. Eu não estou propondo aqui ser alguém que vai falar acerca de cristologia, por exemplo, e esgotar o assunto. Eu não tenho nem essa capacidade, irmão. E nessa intenção, a minha intenção com você é a gente construir um ambiente sólido, onde nós possamos olhar para a palavra, estudando cristologia, ver Cristo. De Gênesis a Apocalipse. Que nós possamos ver o Cristo. Quando a gente for estudar eclesiologia, estudo da igreja, da eclésia, da igreja, que a gente possa olhar para o nosso objeto de estudo, que é a Bíblia, mesmo ela tendo tantas nuances e complexidades e diferenças linguísticas e diferenças entre os autores, entender que é o mesmo Deus que está falando conosco. E aí a gente vai se debruçar juntos sobre as Escrituras e nós vamos ler juntos os textos e encontrar a igreja aqui. Nós vamos estudar antropologia bíblica. Nós vamos olhar para esse material de estudo, nosso objeto de estudo em teologia, e enxergar um homem, antropologia bíblica, daqui. Buscar ser coerente, conciso, ordeiro, temático, sem racionalizar demais, porque muitas coisas que nós vamos estudar têm um conteúdo
sobrenatural. Percebe? Pastor, difícil demais. Não é não. Não é não. O que a gente precisa entender para estudar teologia é a fé cristã está apoiada em um texto. Texto. Qual é o nosso objeto de estudo? Texto. E aí, falando com o pessoal que está mais próximo das ciências, que já se formaram, estão estudando, as ciências passam muitas vezes por mudanças de paradigmas. Que isso seria, para você que não está envolvido em ciência, as bases do pensamento na física, por exemplo, mudam com o passar do tempo. Né? Nós estudamos Newton, vimos a física através de Newton, e vem Einstein, diz aquele monte de coisa doida, as pessoas se assustam, mas de repente vamos ver que ele estava certo. Então, sempre surge algo dentro de uma teoria, isso nas ciências. Tem uma teoria, essa teoria tem alguns pontos que explicam ela. Mas de repente tem uma coisa que aparece que essa teoria não explica. E aí precisa de uma mudança de paradigma, porque agora tem uma coisa que precisa ser explicada. Que aquilo que a gente sabe não explica. Uma anomalia. Anomalias mudam paradigmas. Se você que estudou aí 30 anos atrás, o ensino médio, o ensino básico, se você voltar a olhar os livros hoje, você vai ver que muita coisa que você aprendeu está ali no livro mais. Caiu em desuso, porque mudou. Agora, qual que é a anomalia que a gente encontra aqui? É um texto que está dado há muitos séculos. Então, há 2000 anos nós temos teólogos debruçando sobre isso aqui. Me escute. Com todo carinho, eu não estou tentando ser inovador, não. Em algum momento você vai me escutar e vai dizer assim, o pastor Davi está dizendo uma coisa que eu nunca escutei. Não. Talvez você nunca tenha ouvido, mas eu não inventei, não. Tem 2000 anos que existem teólogos se debruçando sobre os mesmos textos e os estudando. Então, nós temos muito pouco dentro da teologia quebras de paradigmas. Porque é claro que a gente vai tendo nuances diferentes acerca de alguns termos do grego, do hebraico, que os estudiosos atrás não tinham essas explicações, e agora a gente passa a ter. Mas nós não temos grandes mudanças de paradigma, porque é um texto dado. A fé cristã, a teologia, a nossa construção de entendimento e conhecimento vai se dar sobre um texto que está dado, está feito, está aqui. Então, o que eu vou dizer a você é a soma de um monte de coisa que um monte de gente para trás de mim veio dizendo. E um monte de gente está dizendo agora na nossa geração. Então, eu estou apoiado aqui numa série de e-books, estou apoiado aqui numa série de livros, que não vai dar para mostrar para vocês de teologia. Então, eu estudo o que um monte de gente diz há muito tempo e passo para vocês. E aí a gente pensa junto. Estou inventando. Amém? Pastor Davi, que pareceu com umas teorias novas aí. Não é novo, não. Talvez você não tenha tido acesso a essas coisas. Mas não é novo. Tem muita gente dizendo isso há muito tempo. E graças a Deus, nós podemos nos apoiar nos nossos irmãos que já estão estudando as Escrituras há muitos séculos antes de nós. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda sobre teologia, eu abomino essa ideia de que alguém abriu a Bíblia em algum momento e recebeu Deus uma palavra que Deus deu só para ele agora. Porque esse texto aqui tem... Deixa eu contar uma anedota que é verdade para vocês. Em determinado momento, meu pai, como pastor, pastoreava um grupo e nos estudos bíblicos, um dos irmãos levantou a mão e disse: eu descobri uma coisa que ninguém nunca descobriu. Isso é verdade. Não é brincadeira, não. Não vou falar o nome por ética, né? O irmão procurou meu pai e disse: olha, descobri uma coisa inovadora, que o homem não veio do macaco, o homem veio do cachorro. Abriu a Bíblia e estava lá, descendentes de Cão. Cão é um dos filhos lá de Noé, né? Tadinho, ele sem conhecimento, achou que era uma grande inovação. E ele envolveu isso num cenário de revelação de Deus. Deus falou comigo e me mostrou. Irmão, a gente tem que tomar cuidado com isso. Pastor Davi, você não acredita nos dons? Eu acredito nos dons. Eu acredito nos dons do Espírito, eu acredito no Espírito Santo, eu acredito que Deus ainda fale agora, que ainda fale hoje. Mas a gente precisa ter zelo.
Porque tudo que o Espírito Santo vai dizer para nós tem que ter coerência com isso aqui. Porque essa é a palavra revelada pelo Espírito. Amém? Essa é a base, fundamento da nossa fé. Texto. Esse texto é inspirado por Deus. Esse texto foi dado por Deus. Alguns homens o escreveram, ele foi mantido no decorrer dos anos e chegou até nós. Louvado seja Deus. Tem gente que não tem acesso à Bíblia até hoje. Então a base da nossa teologia é bíblica. No meio dessa coisa toda, das dificuldades da nossa geração, das nossas dificuldades e preconceitos com a nossa capacidade de aprender, dentro desta questão fundamental de que a construção do nosso conhecimento bíblico tem base somente na Bíblia, a gente precisa pisar em algum lugar sólido aqui, caminhando para o fim da nossa aula. Eu quero comunicar a vocês algumas premissas e princípios sobre os quais nós vamos nos apoiar a fim de que, nesse curso, a gente possa pisar num lugar sólido. Amém? Até aqui eu problematizei. Perdão. Ainda não tem edição de vídeo, vocês vão ter que me aguentar errando. Então, até aqui eu problematizei uma série de coisas. Agora eu quero dar para vocês um lugar fundamental, um fundamento para a gente pisar. Então eu vou dar aqui a vocês 3 premissas para a gente estudar a teologia sistemática. 3 princípios para a gente estudar a teologia sistemática. Ok? Lembrando que você está no YouTube, você pode parar e voltar a hora que você quiser. Eu não vou ficar repetindo, né? Porque eu não preciso. 3 premissas. Premissa 1. Deus se revelou não apenas nas obras criadas, mas também através das palavras escritas por seus profetas e apóstolos. A palavra de Deus é teologia por excelência. Amém. Premissa número 1. Deus se revelou nas coisas criadas? Sim, mas não apenas nisso. Deus se revelou através daquilo que escreveram os profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento. Aleluia. Amém. A Bíblia, a Escritura, é teologia por excelência. Premissa 2, princípio 2. Ao revelar-se, através das Escrituras, Deus o faz de acordo com o seu próprio caráter e natureza. O que isso quer dizer? Deus não é Deus de confusão. Quando Deus se revela, independente de qual momento aqui, Deus se revela em seu caráter e em sua natureza sempre. Sempre. Assim como Deus se revela sempre com coerência nas obras criadas, por mais que algumas pessoas tendam a fingir que essas coisas não existem. Por exemplo, se você pega um átomo no microscópio eletrônico e olha, você vai achar o quê? Prótons, elétrons, não é? Órbitas. Percebe? Se você olha para o macro, para as galáxias, para as estrelas, você vê o quê? De novo, órbitas. Então, no macro e no micro, a mesma verdade. A assinatura de Deus naquilo que Ele faz. Deus é coerente. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo Deus. Não sei como é que as pessoas estudam e ficam desacreditadas da existência de Deus. Quando você estuda a parede digestória que seja, você pega uma maçã, come a maçã, mastiga a maçã, movimento peristáltico leva lá para o estômago vai associar as coisas, tirar uma coisinha para cá, um carboidrato para cá, uma vitamina para lá. Como incrível! Como cada coisinha vai para um lugar, e um negocinho é bom para o cabelo, outro é para a pele, para a vista. Incrível! Deus deixa a sua assinatura naquilo que faz. Deus se revela nas coisas criadas? Ponto 1, sim. Mas também, e na mesma medida, se revela nas Escrituras através de profetas e apóstolos. 2. Quando Deus faz isso, Ele faz com coerência, de acordo com a sua natureza e caráter. Independente de onde, Deus se mostra o mesmo. Amém? Ponto 3. A revelação manifesta as qualidades e caráter de Deus.
Uau! Deus mostra quem Ele é nas Escrituras. Aleluia! Apesar de muitos séculos, muitos autores, muitos momentos históricos, muitas culturas, várias línguas, mesmo assim, nós temos consistência e unidade no Deus que revela, mostrando sempre ser o mesmo, com suas características, qualidades e caráter. Amém? Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser sempre o mesmo, não é? Então as Escrituras sempre mostram o mesmo Deus. Amém? Amém ou não amém? Aleluia. Então, o sentido que os autores inspirados por Deus vão dar nas Escrituras está sempre conciso, consistente, falando do mesmo propósito eterno. Amém? Para que não haja confusão. Então, depois dessas três premissas, desses três princípios, preciso ter uma conversa séria com vocês. Nós que estudamos a Bíblia, não podemos ver, para terminar, essa primeira aula vai ser mais curta, nós não podemos ver a Bíblia como um livro de histórias, de fábulas. É um livro de fatos. Amém? Então nós já aprendemos 3 princípios, 3 premissas para a gente olhar para a teologia sistemática. Agora eu vou passar para vocês 2 princípios para a gente olhar para a Bíblia. A Bíblia, 1, é escritura infalível e inerrante de Deus. Né? As Escrituras são a palavra de Deus, infalível e inerrante. Esse é o chão sólido que nós vamos pisar para estudar a Bíblia. Mas nós não vamos estudar a Bíblia de maneira atomista, pegando um pedacinho, estudando só um pedacinho, e o outro estuda só um pedacinho, e a gente vai comparar os pedacinhos. Teologia sistemática. Nós vamos achar soteriologia que tudo. Nós vamos achar eclesiologia que tudo. Nós vamos achar, antropologia bíblica que tudo. Né? Ordeira, consistente. Essa é a teologia sistemática. Então, a teologia sistemática se apoia sobre a Bíblia. A Bíblia é inerrante, inequívoca, infalível palavra de Deus. Amém. Ponto 2. E a gente encerra. A Bíblia é o único meio de revelação de Deus, desse Deus vivo e verdadeiro. Portanto, aquilo que é dito aqui deve ser tomada por nós como verdade. Amém. Ponto 1. Palavra de Deus é infalível, inerrante. Ponto 2. É o único meio de revelação de Deus para nós. Seguro. Aleluia. Se esse é o meio infalível, inerrante de Deus, se aqui o Deus vivo se revela, isso aqui é verdade, não é conselho. Pastor Davi mostrou um texto, mas eu acho que esse texto... Irmão, a gente pode ter divergência de opinião, isso é normal. Mas nós precisamos entender que isso aqui é verdade. Amém ou não? A Bíblia é inequívoca. A Bíblia é infalível. A Bíblia é revelação do Deus vivo, portanto, verdade. E quando a gente entende isso, irmão, e a gente passa a perceber as verdades da Bíblia, as verdades vão impor para nós um comportamento coerente. Porque a nossa geração é assim, você fala uma coisa, mas eu não concordo. Irmão, mas a água é molhada. Pastor, mas eu não concordo que a água seja molhada, porque para mim a água não é molhada. Irmão, isso a gente falou lá atrás, relativismo, acabou. Verdade. Como que nós vencemos o niilismo? Há sentido. Deus é verdadeiro e tem um propósito. Como a gente vence o relativismo? Há uma verdade estabelecida através da palavra de Deus, inequívoca e inerrante. Revelação do Deus vivo e verdadeiro. Como que a gente vence o empirismo? Deus não se prova com A mais B. Deus é Espírito. E nós precisamos do Espírito Santo a nos revelar a base dessa Escritura, a fim de que ela seja base para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
Resumindo, você que já entendeu, me perdoe, porque eu preciso ficar mastigando para quem tem um pouco mais de dificuldade, né? Resumindo, a Bíblia é a base, nós vamos construir teologia sistemática em cima disso aqui, e aí nós vamos formatar o nosso cristianismo. Ó, 3 coisas. A palavra de Deus é o fundamento inequívoco e inerrante, sobre o qual nós construímos conhecimento teológico sistemático, que vai, a partir desse conhecimento, nós vamos construir um cristianismo mais coerente, uma maneira de viver com Cristo, e de Cristo viver através de nós, de maneira mais saudável, verdadeira, santa, bíblica e transformadora. Amém? Amém. Amém. Dúvida não é pecado. Pergunta não é sacrilégio. Pode fazer. E uma coisinha aqui que eu preciso tratar para a gente terminar. Irmão, no meio do cristianismo, é complicado a gente achar unicidade acerca de revelação bíblica. Tem muitas opiniões. Para isso, a gente recorre mais ao texto do que à revelação. A revelação existe, mas ela está submissa a isso aqui. Se a revelação está contra isso aqui, ela não vem de Deus. Amém? Um beijo no seu coração. A gente se vê na próxima aula, onde nós vamos abrir, se assim Deus nos permitir, a primeira matéria, teontologia. Nós vamos abrir a nossa visão para entender o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Quem Deus é? O que Deus diz a respeito dele mesmo na Escritura. Amém? Nós vamos falar sobre Deus, porque eu acredito que se a gente tem uma visão coerente de Deus, nós vamos ter uma visão coerente acerca daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fala. Uma visão conturbada de Deus vai complicar isso aqui tudo. Então, primeiro vamos pensar quem é esse Deus que está falando conosco. Amém? Beijo no seu coração, beijo na sua família, estou com saudade de todo mundo. Que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.